Galera do sétimo ano, beleza? Tudo bem com vocês? Então, aqui quem fala é o professor Wesley, professor de geografia de vocês. Estamos aí na oitava apostila, tá? E do ano 2021 e vamos aí estar agora nesse exato momento falando um pouquinho sobre o território brasileiro, tá? Essa é a oitava apostila, então a gente vai abordar alguns assuntos, alguns aspectos da extensão do nosso território. Então, o Brasil, como eu falei, é um país com dimensões continentais, né? Então, é um país muito grande. E a gente pode fazer uma comparação, por exemplo, com a Austrália. Está aqui escrito ali, ó, Austrália, 7.692 mil quilômetros. Ou seja, o Brasil tem uma extensão territorial maior que a Austrália, beleza? Ou seja, a Austrália é um continente, né? É um continente aí conhecido como Oceania. O grupo de países juntos à Austrália, né, conhecido como Oceania, e o Brasil é maior que o continente da Austrália, só para vocês terem uma ideia. Vamos lá. O Brasil é o quinto maior país existente, né, no mundo, só fica atrás da Rússia, Canadá, China e Estados Unidos. E a sua área é tão grande que o título de comparação é pouco menor que a Europa, que possui cerca de 10,5 milhões de quilômetros. Ou seja, a Europa tem 10,5 milhões e o Brasil tem 8,5 milhões. Então, o Brasil é quase do tamanho da Europa, aí faltando 2 milhões de quilômetros aí. Então, assim, não vou dizer que é quase, mas é muito próximo aí, né? É um número muito grande. Pessoal, continuando aqui. Seguinte, os pontos extremos do Brasil, nós vamos apontar aí ao norte, tá? Ao norte, temos o Monte Caburai, com 4.394 quilômetros entre Monte Caburai, tá? Que é um ponto muito importante, que fica no norte de Roraima, né? E o Arroio Chuí, que fica na parte sul, tá? Na parte sul do Brasil e no Rio Grande do Sul, tá? É no último estado do Brasil ao sul. Então, já sentido leste-oeste, nós temos aí a distância parecida, né, de 4.319 quilômetros, que separa a nascente do rio Moá, no Acre, conhecido popularmente como no Alto Acre, tá? No extremo oeste, e da ponta de Seixas, Paraíba, no extremo leste, tá bom? Então, assim, aqui temos uma imagem aqui, ó, que vai ajudar vocês a ver melhor. Vou dar um zoom aqui para ver, para vocês verem, ó. Olha aí, ó, Monte Caburai e nascente do rio Moá. Então, Monte Caburai no rio, na Roraima, né? Lá em cima, e nascente do rio Moá ali no Acre, né, a oeste. Então temos aí oeste, nascente do rio, ao norte Monte Caburai, Ponta dos Seixas ao leste e ao sul temos Arroio Chuí no Rio Grande do Sul, beleza? Para vocês verem que o nosso país é um país de grande extensão, tá? Vocês viram as distâncias ali em cima, ó. Só para refrisar, entre Monte Caburai e o Arroio Chuí, que é lá embaixo, dá aí em torno de 4.394 quilômetros. E entre a nascente do rio Moá e a ponta dos Seixas dá 4.319 quilômetros. Uma diferença aí de aproximadamente uns 60 e poucos quilômetros, né? Então é uma diferença até grande, mas podemos considerar uma diferença muito boa, hein? Beleza, pessoal? Seguinte, continuando. Seguinte, vamos lá. Outro aspecto, né, é a posição geográfica do Brasil, que são as suas latitudes e longitudes. O Brasil é um continente muito extenso, né? Então, por ele ser muito extenso, ele tem uma grande área de territórios diferentes, assim, de fusos horários diferentes, aliás, né? E esses fusos horários, eles mostram pra gente
que o nosso continente é grande. Dependendo de onde você vai, você tem que ajustar o seu relógio 2 vezes, uma, duas, dependendo de onde você for, tem que ajustar o relógio até 3 vezes no mesmo país, que é o Brasil. Então, é uma extensão territorial muito grande, tá, pessoal? Olha aí, ó, falando sobre essa questão da variação de fusos horários, né? Nós temos 4 regiões distintas, né? Segundo o meridiano de Greenwich. Beleza, pessoal? Então, em relação ao meridiano, que é uma linha que passa lá em Londres, nós temos aí 2 horas, 3 horas, 4 horas e até 5 horas de diferença do fuso horário, tá? Então é isso aí que o professor queria passar para vocês. Então, ao todo o Brasil tem 23.102 quilômetros de fronteiras, tá? É muito grande, 23 mil quilômetros é uma extensão muito grande, tá, pessoal? E aí tem 15,735 quilômetros, né? Que são compostos por fronteiras terrestres e 7.367 quilômetros de fronteiras marítimas. Como assim fronteira marítima? É que a parte que o país tem em contato com o mar, essa parte a gente considera a fronteira marítima. Beleza, pessoal? Então é muito importante vocês observarem. Ó, o Brasil tem muitos vizinhos, tá? Ó, temos Paraguai, Argentina, Uruguai, Bolívia, Peru, Colômbia, Venezuela, né? Deixa eu ver, quase não consigo enxergar aqui. Deixa eu dar um zoom pra gente ver se a gente consegue ver melhor. Temos Guiana, né? E temos mais outros 2 países aqui que agora o professor não consegue ler porque talvez na apostila de vocês vai ficar mais fácil. Mas são muitos países aí que cercam a nossa região aqui. E dos países da América do Sul, poucos não fazem fronteira com o Brasil, tá? Muito poucos desses países aqui já não vão fazer fronteira com o Brasil. Seguinte, o território brasileiro então possui muitas características peculiares, tá? E a gente vai chegar nas atividades respondendo o seguinte. Vamos chegar a se responder o seguinte. Vamos lá, sobre o território brasileiro, vamos assinalar a questão incorreta, tá? Alternativa incorreta. Ó, a grande variação de latitudes explica a homogeneidade climática do país. O Brasil tem a característica climática igual em todo o território? Não tem, porque nós temos zonas térmicas diferentes, tá? O Brasil é um país muito extenso. Eu vou mostrar uma coisa interessante para vocês. Essas linhas que existem no nosso país, por exemplo, aqui ó, a gente tem essa linha aí que passa na Ponta do Seixas até a nascente do rio Mora. Isso aí é uma linha para tirar uma medida, mas existe uma linha chamada linha do Equador que passa pelo nosso continente, tá? E que também ajuda a gente a entender melhor essa questão dos fusos horários e questão climática. Então as linhas na vertical, ou seja, as que estão em pé, elas indicam horário. E as na horizontal, tá? Elas vão indicar que zona térmica está e também pode indicar a questão da temperatura, tá bom? Vamos continuar aqui, vamos lá. Então, as grandes variações de latitude explicam a homogeneidade da climática do país. Homogeneidade é quando é tudo igualzinho. O nosso país não tem temperaturas iguais em todo o território. Então isso é uma grande mentira, tá bom? Ó, vamos lá. O Brasil é um país com dimensões continentais? Isso é uma grande verdade, né? O Brasil é um país muito extenso. Vamos lá, questão C. A extensão do território brasileiro denuncia a grande distância de seus pontos extremos. Então a extensão do Brasil realmente denuncia isso aí. É uma verdade, né? A questão número D. A localização do Brasil indica-se por longitudes negativas, tá? Longitudes negativas no hemisfério ocidental. Isso é uma verdade também, porque quando a gente faz aquele quadrante, divide o país em o continente em tudo, aliás, a Terra em 4 partes, né? Nós vamos ver que nós estamos ao sul e estamos a oeste, tá bom? Somos ocidentais.
Então vamos lá, questão número 2. Vocês já sabem o que é para fazer na 1, é para marcar a incorreta, né? Vamos para a questão número 2. No Brasil colônia, a pecuária teve um papel decisivo na... Pessoal, muito importante vocês observarem o seguinte. A extensão para o interior. Tem a opção A, a opção B, a ocupação das áreas litorâneas. A opção C, expulsão do assalariado do campo. E a opção D, fixação do escravo na agricultura. Pessoal, a fixação do escravo na agricultura, ela não ocorreu dado a pecuária, entendeu? Porque até porque a função do escravo na época era colher café. Então a pecuária não era interessante para ninguém aí que mexia na época com café, entendeu? Não tinha tanto valor. E a expulsão do assalariado do campo não existia porque no Brasil colônia a maior parte dos trabalhadores eram escravos, tá? Isso é uma coisa muito lamentável no Brasil, ter um período muito longo de escravidão, mas ocorreu, né? Hoje, graças a Deus, a gente não tem mais esse problema grave, né? Que é escravizar uma pessoa semelhante a gente. Vamos lá, continuando. A opção B, ocupação das áreas litorâneas. Pessoal, as áreas litorâneas foram as primeiras áreas a serem ocupadas, então a gente tem que analisar bem, porque o que foi primeiro ocupado foram elas, então não adiantava muito ocupar elas depois delas já estarem ocupadas, né? E temos aí a expansão para o interior, que é uma proposta interessante, até porque os países todos que a gente conhece, eles se programaram para poder o povo deles colonizar essas partes aí mais distantes, né, da parte inicial da colonização. Um exemplo disso é aquele filme chamado Dança com Lobos, que talvez vocês estariam provavelmente assistindo agora, se a gente estivesse aí em sala de aula, tá? Mas eu deixo aqui para vocês uma indicação do filme Dança com Lobos, tá bom? Quando vocês tiverem tempo, tem ele no YouTube e é gratuito, tá? Vamos lá, questão 3. A formação do território brasileiro no período colonial resultou de vários movimentos expansionistas e foi consolidada por tratados no século XVIII, beleza? Assim, a opção que relaciona corretamente os movimentos de extensão com os tratados de limites são: vamos lá, opção A. O Tratado de Madrid revogou o de Tordesilhas e deu o território brasileiro com formação semelhante à atual. Exatamente. Vamos lá. A extensão da fronteira norte impulsionada pela descoberta das minas de ouro foi consolidada nos tratados de Utrecht, né? Opção C. A região missionária no sul construiu um caso à parte, só resolvendo a favor de Portugal, com a extinção da Companhia de Jesus, né? A questão D. O Tratado do Pardo garantiu Portugal o controle da região de Missões e do Rio da Prata. Pessoal, observem bem, essas duas questões abaixo aqui, elas nem têm esse mesmo valor que as outras em opção, porque a gente está observando que a gente está tratando do assunto de adequação dos territórios, tá? Então, o Tratado de Tordesilhas aí foi um tratado muito importante que agregou o território do Acre e deu a definição do território que a gente tem até hoje. Então, observem bem esses detalhes, tá bom? Vamos lá, questão 4. Identifique as regiões do Brasil no mapa. Então, você vai olhar, né, o mapa aqui, esse mapa aí de vocês aí, e vai identificar as 5 regiões e colocar aqui, ó, elas numeradas, conforme tá ali, ó, o nome delas, o número delas, tá bom? Vamos lá, divisão regional do Brasil. Essa é um outro jeito de dividir, pessoal. Dividir o Brasil em 3 partes é um jeito de dividir simplificando, ó. Amazônia, Centro-Sul e Nordeste. Vamos lá. Mapa da divisão regional do Brasil. O critério adotado na divisão regional descrita no mapa tem por referência. Quais são as referências aí?
Vamos lá. Questão A. Os aspectos demográficos. Falando de demografia, falando de pessoas, tá? Considerando-se a distribuição da população brasileira. A B. A base física territorial, onde destacam as bacias hidrográficas. Questão C. O setor secundário mediante o número de estabelecimentos industriais. Questão D. As características socioeconômicas relativas à população e às atividades produtivas. Então, presta atenção. Onde mais tem produção industrial, a parte de tecnologia e produção de produtos em massa, em meios industriais, são a região centro-sul, né? Região amazônica, né, considerando até a parte do Mato Grosso, ela também se volta à produção agropecuária e de grãos. Então, essas características socioeconômicas podem definir essa questão que você vai ter que responder, tá? Então, você vai prestar atenção para você conseguir responder conforme as características socioeconômicas que existem aí dentro desses 3 territórios, que é um tipo de divisão do Brasil, tá bom? Questão número 6. O Brasil está dividido em 3 regiões geoeconômicas, que referem às diferentes formas de ocupação humana ao longo do tempo, histórico, né? Nordeste, Centro-Sul, Amazônia, analisando os aspectos de características dessas regiões. Vamos lá, vamos analisar aqui. Aí vocês vão ler os aspectos, tá? O Nordeste é a principal área de fluxo, né, saída de pessoas nas migrações internas do país. Ou seja, o pessoal que mais sai de um lugar para ir para o outro é os nordestinos, vamos dizer aqui. A região Centro-Sul é a mais industrializada, povoada e urbanizada do país. A Amazônia é a região menos povoada do Brasil e sofre grandes impactos ambientais. A região nordestina apresenta muitas marcas da colonização e por praticamente 3 séculos, será que isso é verdade? Foi a região mais rica do Brasil. Então, pessoal, vamos observar o seguinte. Durante 3 séculos, será que o Nordeste foi a região mais rica do Brasil? Será que o Nordeste é onde as pessoas mais saem, o local de partida de maior número de pessoas para outras regiões do Brasil? Então vamos observar, está correto o contido em. Então vamos lá. Será que são só a questão 1 e 2, 1, 2 e 3, 1, 2 e 4, 1, 2, 3 e 4, né? Vamos lá, 1, 3 e 4, né? Então vocês vão analisar, né? Eu penso que vocês devem observar bem detalhes em relação à atualidade, tá? Porque essa questão de o Brasil Nordeste ser a região mais rica do Brasil durante 3 séculos, isso aí não é verdade, tá? Vamos lá, questão 7. A principal característica socioeconômica que difere o complexo regional da Amazônia das demais regiões geoeconômicas brasileiras vamos lá, característica socioeconômica que difere o complexo regional da Amazônia. Vocês vão marcar a alternativa que define isso, tá? O que faz a região amazônica ser diferente das outras regiões? Beleza? Vocês vão ler essa questão aqui e vão observar. Questão 8. A respeito do complexo regional Centro-Sul, assinale que for incorreto. O que é incorreto falar que não é verdade ou que está errado sobre o Centro-Sul, tá, pessoal? Vocês vão ler aqui e vão conseguir responder. Pessoal, muito boa atividade para vocês. Podem contar com o professor, respondam as atividades com responsabilidade e consultem o professor aí caso tenha dúvida em alguma questão, beleza? Questão 9 diz assim, quais são os países na América do Sul? Vocês vão colocar o nome dos países da América do Sul, beleza? Um abração, o professor está sempre à disposição. Tudo de bom. Próxima apostila é prova, hein? Fica ligado aí.